Olá pessoal do 8º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 16, sob o título Os Estados Unidos, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 124. E que prazer tratar dessa nação que é simplesmente a maior potência política, econômica, cultural, militar, espacial, tecnológica e industrial do planeta. Nada mais, nada menos do que os Estados Unidos da América, num total de extensão de 9.800.000 km², os Estados Unidos são o terceiro maior país do mundo em área. Ficam atrás apenas da Rússia, que tem 17 milhões de km², e o Canadá, que tem pouco mais de 10 milhões de km². Os Estados Unidos, que também são o terceiro maior do mundo em população, ficando atrás apenas de China e Índia, com 330 milhões de habitantes. Como eu tenho, pessoal, inveja branca dos Estados Unidos. Como eu queria viver nesse país que eu admiro bastante e, se Deus quiser, um dia sonho poder pelo menos visitar e passar uns dias, né? Nova York, Boston, Filadélfia, Dallas, Chicago, São Francisco, Las Vegas, Los Angeles, né? É um sonho que, se Deus quiser, eu vou realizar e você também pode realizar, né? Então vamos tratar desse país maravilhoso. Vocês podem perceber que eu fico muito feliz quando eu falo dos Estados Unidos, porque para mim é um exemplo de história, de comando, né? De organização, por exemplo. É um país que basicamente já vacinou toda a sua população. Só não vacinou nos Estados Unidos quem não quis, porque as vacinas estão lá, clamando pelo povo, venham se vacinar. Esse é o primeiro mundo, né? Que país que nos orgulha e que exerce esse papel de liderança no continente americano. Lembrando que os Estados Unidos têm uma formação territorial composta de 50 estados. Os Estados Unidos são uma república federativa, nós temos um presidente, o Joe Biden, ele dá expediente na Casa Branca, em Washington, que é a capital. Lá também fica o Capitólio, que é a Câmara e o Senado, e fica também o Pentágono, que é o Centro Militar Americano, todos na cidade de Washington. Mas nós sabemos que são 50 estados americanos. Desses 50, 48 são contínuos, são juntos, mas nós temos 2 que não são juntos, né? O Alasca, lá em cima, lá no Polo Norte, após o Canadá, e o arquipélago do Havaí, no Oceano Pacífico, que são 2 estados americanos, pouco populosos, mas que quando se unem com os 48 fazem 50. Se vocês olharem a bandeira norte-americana, vocês virão 50 estrelas. Cada estrela representa uma unidade da federação. E o que é interessante nos Estados Unidos é que cada estado desses tem suas próprias leis. Eles têm autonomia, inclusive penal. As leis penais lá variam. Tem estados que têm pena de morte, tem estados que têm prisão perpétua, tem estados que não têm nem prisão perpétua, nem pena de morte. Isso fica a cargo da realidade de cada estado. Como eu disse, uma grande potência. Lembrando que os Estados Unidos, eles têm 80% do seu consumo de energia constituído por combustíveis fósseis. Petróleo, carvão mineral e gás natural. É o maior produtor mundial de petróleo. É um país que hoje precisa ainda importar petróleo do México, do Oriente Médio, mas que busca sua autossuficiência, né? Busca produzir todas as fontes energéticas que precisa. E é um país que, infelizmente, por ter uma grande população que consome bastante, porque tem um alto padrão social, por ter uma grande atividade industrial e por ter um grande consumo de petróleo, carvão mineral e gás natural, infelizmente os Estados Unidos hoje está ao lado da China como os 2 países que têm os mais altos índices de poluição do mundo. E isso, infelizmente, é um ponto que desabona os Estados Unidos. Outro ponto que desabonou bastante o país por algum tempo foi a questão racial. Até os anos 50, os negros não tinham direitos civis nos Estados Unidos. Na maior parte dos estados, os negros sequer podiam votar, nem serem votados para nenhum cargo público. E isso mudou apenas a partir dos anos 50, 60 e 70, com a luta de um ativista pacifista, Martin Luther King, um líder negro que resolveu enfrentar a sociedade americana, denunciar essa discriminação racial e lutar pela igualdade de direito dos negros. Infelizmente, Luther King terminou sendo assassinado em 4 de abril de 68. Inclusive, essa data tornou-se feriado nos Estados Unidos. Mas o seu assassinato não calou a voz dos negros. E eles conseguiram, no início dos anos 70, toda a liberação de todos os aspectos em relação aos brancos.
Os negros hoje têm todos os direitos políticos. Inclusive, recentemente nós tivemos um presidente negro americano, o Barack Obama, né? O primeiro e único presidente negro da história dos Estados Unidos, mas já é um avanço, porque até 50 anos atrás sequer candidatar ou votar o negro podia na maior parte dos estados americanos. Lembrando que os Estados Unidos teve uma formação territorial diferente. As colônias do norte foram colonizadas lá no fim do século XVI. O início da colonização dos Estados Unidos foi em 1580, por ingleses. Os ingleses ricos vieram para a região norte e montaram lá fábricas. E os ingleses mais pobres, camponeses, vieram para a região sul, montaram fazendas com a produção de fumo e algodão. Então existiram dois tipos de colonização nos Estados Unidos. No norte, colonização de povoamento com fábricas, com indústria. E no sul, colonização de exploração com fazendas de fumo e algodão. É por isso que hoje a gente vê um desnível entre o norte e o sul, inclusive econômico. Isso é resquício desse período colonial, do período da colonização inglesa nos Estados Unidos. Lembrando também que ao longo do século XIX, os Estados Unidos não tinham essa formação territorial grandiosa que é a terceira maior do mundo hoje. Eles foram conquistando esses territórios. Alguns eles compraram, por exemplo, o estado da Flórida, da Espanha, compraram o Oregon, da Inglaterra, sua ex-metrópole, compraram o estado da Louisiana, da França, compraram o Alasca, da Rússia, outros eles tomaram, principalmente do país vizinho, o México. Em guerras de conquista, eles tomaram do México vários territórios, como Utah, Arizona, Nevada, Novo México, o estado da Califórnia, foram todos anexados do México em batalhas. E dizer que os Estados Unidos hoje têm um grande poderio econômico e geopolítico mundial. Basta ver, por exemplo, que a moeda mais importante do mundo é o dólar americano, que o líder mais importante do mundo é o presidente americano. Sabemos também que o grande líder da ONU são os Estados Unidos, inclusive a sede da ONU fica em Nova York. Que os dois maiores credores do mundo, o FMI, Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial, ficam em Washington, a capital dos Estados Unidos. Sabemos também que os Estados Unidos lideram o G7, que é o grupo das 7 potências do mundo. Que os Estados Unidos é a grande potência geopolítica da atualidade, que suas decisões influenciam ações no mundo todo, inclusive no Brasil. Daí a importância de nós acompanharmos a economia, a política, tudo que desencorre, tudo que acontece nos Estados Unidos, porque tem relação direta com o nosso país e com o mundo como um todo. Tudo bem? Então nos encontramos na próxima semana, um forte abraço e até lá.